Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje vamos aqui, depois de bastante tempo, né, sem postar vídeo, consegui aí fazer a leitura de uma HQzinha e vamos trazer a resenha aqui para vocês. Temos aqui o volume 2 da saga do clone do Homem-Aranha, e a sua primeira aventura. Então aqui a gente tem aquele formato tradicional das sagas, né? É, Trazendo 144 páginas ao preço de R$ 44,90 e trazendo aqui várias publicações do Homem-Aranha, né? Então a gente tem aqui a primeira aventura do Venom, aliás, perdão, do Homem-Aranha Escarlate junto com o Venom. Bom, na primeira parte da história a gente tem o clone renascido e está aqui contando aqui o surgimento do Ben Reilly, né? Que seria aí o clone do nosso querido Homem-Aranha. Então, tem desde a criação dele por esse doutor aqui, né? Que cria ele aí por meio das células do nosso querido Peter Parker. E a confusão mental aqui dele aqui é bastante explorada nessa HQ. Falando aqui dessa confusão mental dele, ele não sabe por que ele apanha do doutor que tem muita raiva dele, e ele quer aí se descobrir, ele acaba fugindo e escapando. Quando ele escapa aqui, né, ele tá aqui tentando se encontrar, muito confuso, ele acaba se deparando com o próprio doutor aqui, que vem aqui como um vilão aqui, se apresenta para ele, né? O Chacal, na verdade. E os dois acabam sim entrando num embate aqui. E esse Chacal, na verdade, é o doutor disfarçado. E aí ele começa a fazer com que o Peter Parker ele passe por traumas, né? Que ele já havia passado antes. Então, por exemplo, um dos traumas é perder a Gwen Stacy, né? Que ele repassa por esse trauma e aparece aqui a Gwen Stacy que foi também clonada. E aí o doutor acaba usando ela para capturar o Peter Parker. Na verdade, o Ben Reilly, né? Novamente. A gente tem aqui uma segunda parte aqui, onde acaba que na verdade já a terceira parte, né? Que o nosso querido Ben Reilly aqui, ele acabou sendo meio que dominado por meio de drogas por esse doutor aí que é o Chacal, e acaba ali que o Peter Parker, né, que esse clone do Peter Parker, ele tem uma recaída, ele acaba aí derrotando o Chacal e fugindo, né, e acaba indo embora. E aí a gente tem uma quarta parte aqui, que é onde ele tá aqui no embate aqui, ele acabou fugindo aqui desse Chacal aqui, né? Ele no embate também com o Homem-Aranha. É uma luta aqui bem interessante. Ele foge e ele acaba vendo o Peter Parker, que aí é o Peter Parker original, em uma situação ali com a Mary Jane, e ele fica ali pensando que ele é um clone, que ele tem essas lembranças, mas que ele não é original. E entra em um processo aí de dilema moral. Ele foge então e vamos parar na segunda parte da história, que é onde ele acaba se vendo aí em Nova York, pensando em ir embora dali, e ele tem que enfrentar o Venom aí que tá tocando terror, querendo matar alguns bandidos ali. Acaba que o Ben Reilly se bota aí contra o Venom, né? E ele vê aí que lutar contra o Venom não é tão fácil assim, né? Ele acaba tendo aqui que passar por alguns bocados aí contra o Venom, ele quase morre. E aí acaba que o Venom já saca que ele é uma imitação logo de cara, né? O Venom, que conhece muito bem aí o Spider-Man, o Homem-Aranha original, ele parte para cima do Venom e surge uma nova simbionte aqui, uma mulher, né, aqui pedindo ajuda pro Venom. O Venom nem pensa, já vai para cima dela. E eles acabam aqui entrando no embate e dá a deixa aí pro Ben Reilly fugir. Ben Reilly foge, passa por cuidados médicos e acaba aí se preparando melhor para a luta contra o Venom. Então
ele volta aí contra o Venom, vai para cima do Venom de novo, agora com alguns apetrechos a mais que ele criou aí para lutar contra o Venom, mas parece que isso não dá muito certo. O Venom se demonstra um inimigo muito forte e eles acabam aí entrando num embate novamente. Nessa briga aqui entre eles, né, acaba surgindo uns novos inimigos aqui e o Peter Parker vai passando por maus bocados até que ele consegue de alguma maneira aqui causar algum dano no Venom, e no fim dessa história aparece o Kane, e aí a gente tem a introdução de um novo inimigo aqui e o Homem-Aranha conseguindo sair dessa briga aí contra o Venom. Bom, assim acaba esse segundo volume da saga do Clone. Tem algumas coisas para falar desse volume. Primeiro, vamos lá, os pontos positivos. Bastante profundidade emocional, né? Trabalha bastante a parte emocional do clone do Ben Reilly, que tem esse nome em homenagem ao tio, né? Tem bastante coisa com dilemas de identidade, torna a história um pouquinho interessante esses dilemas, e faz conexões com os passados do Homem-Aranha. Então acaba sendo interessante porque você acaba revisitando pontos importantes da história do Homem-Aranha. Só que a parte ruim dessa edição é que ele tem um ritmo confuso, tá? Em alguns trechos você fica meio confuso, tem que ler com bastante atenção. Tem mudanças muito rápidas, faz com que o leitor tenha que lembrar pontos anteriores que não foi publicado nessa saga, que foi publicado muito antes. Então acaba aí sendo um pouquinho complicado de seguir. Outra coisa que eu senti aí bastante... me senti bastante incomodado lendo é o excesso de elementos falando de clonagem, tá? Muito foco nessa questão do clone, de como foi feito o clone, quais as consequências disso e por aí vai. Eu achei um pouco cansativo, mas dá para ler, é divertido. Quanto aos destaques aqui, eu posso dizer que além dos pontos positivos que eu já disse, a arte eu acho muito bacana, uma arte meio inspirada no Todd McFarlane, né? Apesar de não ser o Todd McFarlane, né? A equipe do desenho é Liam Sharp, Steve Buller e Tom Lee, que desenha aqui, mas assim é bem baseado mesmo, eu pelo menos acho, no que seria o Farlane aqui, né? Tem bastante... desenhos aqui que me lembra um pouco a época do Farlane à frente da obra, tá? Então assim, a parte visual eu achei bem legal. Para quem que é então essa edição? Claro que para os fãs do Homem-Aranha, né? Para quem já leu o primeiro volume, essa daqui é a sequência direta, né? Perdão, galera. E assim, para quem gosta de histórias clássicas do Homem-Aranha, a gente sabe que a saga do Clone não é a melhor história do Homem-Aranha, pelo contrário. Ela foi várias vezes elencada como uma das piores, mas ela é divertida, tá? Bastante divertida e é clássica, né? Para quem quer ter aí os conteúdos clássicos do Homem-Aranha, essa edição da Panini ela é primordial. Então aqui concluindo, né, e aqui a nossa resenha, é uma leitura até importante aqui dentro da saga do Clone, tá? Tem alguns pontos chaves aqui para você entender melhor a trama, entender melhor o nosso clone aqui, que é o Ben Reilly, e tem a primeira aventura do Ben Reilly sobre o manto de Aranha Escarlate, o que é legal. Para quem não sabe, Aranha Escarlate é o nome do Ben Reilly aqui com o uniforme do Homem-Aranha, certo? Então surge esse nome aqui nessa edição também. Essa é a nossa resenha da saga do Clone. Deixa aí seu comentário se você já leu, se você não leu, se pretende ler. Se você quiser pegar esse volume aí, vou deixar link na descrição. Ajuda bastante se você comprar pelos links da descrição.
E seu comentário e inscrição ajuda bastante também aqui no YouTube. Um forte abraço, até mais, falou!